Pode ser que você não pegou essa época, mas durante décadas, esse foi o Boa Noite que o Brasil inteiro respondia. Boa noite. O Cid Moreira, ele teve uma carreira gigante na TV. Aliás, a história dele se mistura com a história da TV no Brasil. Em Pernambuco, o governo desativa um projeto que buscava novas alternativas de geração de energia. E é com aquele aperto no coração que hoje a gente se despede dele do jeito que a gente sabe fazer, colocando ele na tela e exaltando essa figura que marcou a cultura pop do Brasil. Vamos ver a jornada profissional dele, a vida pessoal e as marcas que ele deixou na história da TV. Vem comigo pra gente se despedir juntos do Cid Moreira. Muito obrigado a todos e o meu boa noite. Inês Trunks, Peter aqui. Ó, eu não sei vocês, mas eu sou da época que o Cid Moreira era meme, antes da época do meme existir. Todo mundo imitava aquele vozeirão dele, sabe as frases que ele dizia? Todo mundo sabia quem era o Cid Moreira e reconhecia o jeito único dele falar. Uma mancha misteriosa no céu do Brasil atrai cientistas americanos que vêm analisar o fenômeno. O Cid Moreira é, sem dúvida, galera, um dos nomes mais icônicos do jornalismo brasileiro. E hoje, no dia que ele fez a passagem, eu tô aqui pra te mostrar essa carreira absurda de importante, essa voz inconfundível e toda a jornada desse vovozinho simpático, né, que frequentou a casa de todo mundo através da TV. Então já deixa um like no vídeo, se puder se inscreve no canal e vamos lá. Cid é pop. Ó, quero começar justamente pelo apelo pop que a figura do Cid Moreira sempre teve, cara, exatamente assim. Foi ele que fez um país inteiro responder o boa noite dele no final do Jornal Nacional. Sua bisavó fez isso, seus avós, seus pais, e dependendo da sua idade até você respondeu. E outra coisa também é que todo mundo já foi uma criança que teve medo da voz do Cid Moreira, fala a verdade. Não sei se vai lembrar disso, ou se já passou por isso. Quem que nunca teve medo daquela voz grave dele? Às vezes dando umas notícias até de crime, sabe? Ou até medo daquele box de CDs do Cid Moreira narrando a Bíblia. Quem que lembra dessa, né? Que é tipo, acho que foi uma geração que ficou com aquele receio daquela voz, aquela coisa. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Todo mundo teve uma avó, uma tia que tinha a Bíblia narrada pelo Cid Moreira e era só pôr o CD pra tocar que a molecada saia correndo, cara, era assim. E quando tinha aquele quadro do Mr. M? Mr. M. Porra, cara, domingo à noite, a gente morria de medo, mas não perdia nenhuma vez, eu gostava demais daquilo. Aquela voz sinistrona do Cid Moreira juntava com aquele clima de mistério do Mr. M, sabe? Aquela máscara bizarra. Pô, era o combo do apavoro das crianças. E foi um clássico da cultura pop acontecendo bem na nossa frente. Tava ali, era clássico da cultura pop. Hoje, pô, Mr. M ficou marcado pelo Cid Moreira, né? E vários outros desses mágicos mascarados hoje que revelam mágicas vieram justamente do Mr. M. Segredos guardados por décadas. Mr. M sabe. Mr. M revela. E o mais curioso é que se por um lado a voz dele assustou muito Mequetrefe, por outro lado a gente se divertia porque, porra, geral tentava imitar o vozeirão dele. É difícil imitar a voz dele, é complicado. O Cid teve muitas frases icônicas na TV, como o próprio Boa Noite do Jornal Nacional, a chamada do quadro do Mr. M, até o modo dele falar o nome da bola da Copa de 2010. Lembra dele falando? Jabulani. Pode procurar, joga no Google. Imitação Cid Moreira. Vai vir uma cacetada de humoristas, apresentadores, atores e gente anônima também tentando convencer no vozeirão do Cid Moreira. Mas é difícil, não é pra qualquer um não. E é por essas e outras que o Cid Moreira foi mais que um jornalista, cara. Ele extrapolou, ele transcendeu a imagem de jornalista, a figura de jornalista. Ele foi uma figura pop BR que atravessou gerações. Então bora conhecer ele um pouquinho mais perto? Vida pessoal. O Cid Moreira nasceu no dia 29 de setembro de 1927, em Taubaté, no interior de São Paulo. Pensa nisso, 29 de setembro. Quer dizer que ele acabou de fazer aniversário de 97 anos nessa semana. Dia 29 foi domingo agora. Falando da vida pessoal, o Cid sempre foi muito reservado, muito discreto. Mas alguns detalhes da vida dele vieram à tona ao longo dos anos. Por exemplo, ele se casou 3 vezes. O primeiro casamento foi com a Uliana Moreira, e foi com ela que o Cid teve o único filho dele, o Roger Moreira. O segundo casamento foi com a jornalista Fátima Sampaio, e o terceiro com a empresária Fátima Moreira. E foi com ela que ele compartilhou a vida até os últimos dias. Um pouco do dia a dia do Cid e da Fátima começou a aparecer nas redes sociais nos últimos anos. Os dois gravavam vídeos descontraídos, né? Isso mostrou uma face do Cid que muita gente não conhecia. O bom humor dele, né? Que é muito além daquela cara séria, aquela voz grossa que apresentava o jornal. A gente passou a conhecer um pouquinho mais daquele lado bacana do Cid Moreira. Eu tive com ele pessoalmente na entrega do Prêmio Best do ano passado. Foi bacana demais ver ele lá, junto com o pessoal brincando com ele, tirando foto com ele. Ele foi simpático com todo mundo, um amor de pessoa, né? Enfim. Carreira.
Desde jovem, o Cid já demonstrava interesse pela comunicação, pelo trabalho com a voz, sabe? Por isso que ele entrou novinho para trabalhar na rádio. No final da década de 1940, né? Ele tinha lá uns 17 anos. Ele foi descoberto por um amigo que incentivou ele a fazer um teste de locução na radiodifusora de Taubaté. E deu muito bom. Entre 1944 e 49, ele narrou comerciais até se mudar para São Paulo. E aí ele foi trabalhar na Rádio Bandeirantes e na Propago Publicidade. Ele trabalhou em várias emissoras de rádio em São Paulo e no Rio de Janeiro. E foi nesse ambiente que ele desenvolveu aquele estilo inconfundível de locução. Galera, ele era tão diferenciado, mesmo sendo um jovem mancebo, né? E aí, com o passar do tempo, ele virou um dos locutores mais conhecidos e mais requisitados daquela época. Ele saiu de São Paulo e foi para o Rio de Janeiro contratado pela Rádio Mairink Veiga. Foi lá que no começo dos anos 50 ele começou a ter as primeiras experiências na televisão. Na década de 50 tudo era feito ao vivo na TV. Não tinha gravação e muito menos edição, ok? Então o povo tinha que ser muito profissa, tinha que mandar bem demais. E foi nesse ambiente que o Cid Moreira começou a aparecer na TV, apresentando comerciais ao vivo nos programas da TV Rio. Dali em diante foi natural que ele conseguisse a estreia como locutor de noticiários. Isso aconteceu em 1963, no Jornal da Vanguarda da TV Rio. Daí pra frente, o Cid nunca mais foi só um locutor. Ele passou a ser reconhecido como jornalista de televisão. E esse título ficou até o fim da vida dele. Depois dessa estreia no Jornal da Vanguarda, ele trabalhou como apresentador de jornal na TV Tupi, Excelsior e Continental. Em 1969, ele recebeu um convite que ia mudar a trajetória dele para sempre. Um convite para substituir o jornalista Luiz Jatobá, apresentando o Jornal da Globo. E é claro, né, com aquela cara de gente confiável e o vozeirão grave, poderoso, ele se destacou muito e em setembro do mesmo ano ele foi chamado para assumir o Jornal Nacional junto com Wilton Gomes. Ficou comprovado que as cinzas encontradas no sítio são realmente do dinheiro roubado da agência. O Jornal Nacional foi o primeiro telejornal transmitido em rede no Brasil. E ser o âncora desse programa mudou para sempre a vida do Cid Moreira. E é curioso, né? Olha quanto tempo o Jornal Nacional existe e a história do Jornal Nacional também é a história do Cid Moreira. Ele faz parte da história do Jornal Nacional, ele é pilar do Jornal Nacional. Era ele naquela bancada desde o início. E foi lá na bancada do Jornal Nacional que o Cid Moreira narrou alguns dos principais acontecimentos da história do Brasil e do mundo enquanto eles iam acontecendo, como o fim do regime militar, o impeachment do Fernando Collor de Mello, a Guerra do Golfo, as crises políticas da década de 80 e 90, a queda do Muro de Berlim. O Cid Moreira, na bancada do Jornal Nacional, era sinônimo de credibilidade, de confiança, que são coisas quase inimagináveis se a gente olhar para os jornalistas hoje em dia, né? Porque assim, hoje é todo mundo com o pé atrás com os jornalistas, né? Vocês sabem. Mas na época do Cid Moreira ninguém pensava nisso, não existia isso. Você olhava e você acreditava, cara. O Cid passava essa firmeza, sabe, essa seriedade para quem assistia o jornal. E olha isso, de acordo com a Memória Globo, o Cid Moreira apresentou o Jornal Nacional por volta de 8.000 vezes. Durante 26 anos, Cid foi o principal rosto do Jornal Nacional. E em 1996 rolou uma reformulação do programa e assim entraram os novos apresentadores, né? William Bonner e Lilian Wittfib. Depois a Fátima Bernardes e daí nessa reformulação o Cid Moreira saiu da bancada e ficou na parte dos editoriais do Jornal Nacional. Mas em paralelo a isso, o Cid também participou do Fantástico desde a estreia, em 1973. Sabia dessa? O Cid revezava com outros apresentadores e mesmo quando ele ficava mais de fora, digamos assim, ele voltava de vez em quando apresentando alguns quadros especiais. E quando ele saiu do Jornal Nacional, lá no meio dos anos 90, o Cid não se aposentou. Lembra que eu até brinquei agora no começo falando dos CDs do Cid Moreira narrando a Bíblia? Pois é, esse foi um dos maiores projetos da vida dele. O impacto dessas gravações foi gigante e alcançou tanto o público evangélico quanto o católico. O projeto ficou tão popular, galera, que acabou sendo vendido em diferentes formatos de mídia ao longo de todos os anos. Desde fitas cassetes até CDs, chegou até a ter aplicativo. E além da Bíblia, o Cid também participou de outros projetos como locutor e narrador. Claro, né, com aquele vozeirão dele. Olá! Ele emprestou a voz dele para inúmeros documentários, campanhas publicitárias, projetos de rádio e televisão. E nos últimos anos de vida, o Cid Moreira se reinventou nas redes sociais, principalmente no Instagram e no YouTube, junto com a esposa dele, a Fátima. Lá ele não era o jornalista sério, ele era o Cidão da galera. O Cid e a Fátima compartilharam vídeos do cotidiano, momentos descontraídos e pensamentos. E aí que o Cid mostrou um lado mais informal, mais descontraído, sendo simpático, sabe, com senso de humor. Totalmente diferente da seriedade da bancada do Jornal Nacional que ele tinha, que ele apresentou durante tantos anos. E foi justamente esse renascimento digital que trouxe mais um novo público pro Cid. Os mais jovens, né, que não pegaram a época dele no jornal e passaram a conhecer ele nas redes sociais. E isso é prova aí de que o carisma do Cid atravessa décadas, atravessa gerações, atravessa até mesmo os formatos de mídia. Adeus, Cid! Infelizmente, o Cid Moreira morreu nessa quinta-feira, dia 3 de outubro,
com 97 anos. Ele estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na minha área, inclusive lá na região serrana no Rio de Janeiro, né? Muita gente não sabia, mas o Cid estava fazendo tratamento de hemodiálise já fazia um tempo, né? Mas um quadro de pneumonia veio agravando a condição dele. Daí ele deu entrada nesse hospital com insuficiência renal crônica. De acordo com as notícias, ele estava internado fazia praticamente um mês, desde o dia 4 de setembro. Mas a situação dele piorou e às 8 horas da noite de hoje, dia 3 de outubro, o Cid Moreira morreu de falência múltipla dos órgãos. O velório vai ser na cidade natal dele, Taubaté. Legado! O Cid Moreira deixou um legado imortal. O rosto e principalmente a voz dele foi uma das mais reconhecidas do Brasil por mais de 60 anos. A carreira dele é uma referência para todo mundo que quis ou ainda quer seguir o caminho do jornalismo. A trajetória profissional do Cid, galera, foi exemplar. Ela foi sempre marcada pela ética, pelo compromisso, pela excelência. Ele, sem dúvida, é uma inspiração para várias gerações de comunicadores do passado e ainda do futuro. O Cid Moreira não foi só um jornalista ou narrador, ok? Ele foi e ele sempre vai ser uma das maiores vozes da história do Brasil. Boa noite. Cid Moreira, obrigado por tudo. Descanse em paz. Obrigado, galera. Até a próxima.